Este fato ocorreu comigo na quaresma do ano de 1991. Naquele mês de quaresma, eu acabava de completar 18 anos. Morava com a minha mãe em uma cidade do interior do Paraná, chamada Guaíra. Era um sábado, e umas amigas me convidou para ir a um baile que teria na cidade. A minha mãe me aconselhou a não ir, mas se eu fosse, que eu evitasse passar pelo cemitério, tanto na ida quanto na volta, pois como era época de quaresma, algo ruim ali poderia me acompanhar. Eu segui os conselhos da minha mãe e não passei pelo cemitério, mesmo ali sendo o caminho mais rápido até o baile. Bem, nesse dia não aconteceu nada demais. Porém, no sábado seguinte, eu fui chamado novamente a outro baile. Só que dessa vez eu acabei me atrasando bastante. E o único jeito de eu não chegar atrasada era passando em frente ao cemitério. Bem, era por volta das 9 da noite. E ainda tinha um fluxo pequeno de pessoas ali perto. E nada demais aconteceu. Mas então, na volta do baile, eu tornei passar pelo cemitério, pois já vinha tarde e era por volta de 3 horas da manhã. Mas eu estava acompanhado de uma amiga, e assim que passamos em frente ao cemitério, essa amiga ficou pálida. Eu perguntei o que houve, e ela não me respondia. Depois de passarmos 2 quarteirões e chegar na rua da nossa casa, ela contou tudo. Disse que escutou alguém de dentro do cemitério me chamando. Ela achou que era coisa da cabeça dela, mas logo em seguida ela ouviu de novo. E quando olhou em direção ao cemitério, ela viu uma silhueta negra que estava do lado de dentro do cemitério. Porém, dava para ver o corpo daquilo, da cintura para cima, pois mesmo o muro sendo muito alto, aquela coisa era mais alta que o muro. Na hora, ela apenas continuou caminhando junto comigo, pois ela perdeu a voz e a força nas pernas para correr de tanto medo que ela sentia. Bem, após o ocorrido, eu muito assustada, entrei em casa e fui direto para a cama. O meu quarto ficava ao fundo da casa. A minha casa é o seguinte: primeiro vem o quarto da minha mãe e depois a sala. Depois vem outra sala. Daí vem o quarto de visitas, que fica ao lado da cozinha. Depois da cozinha vem uma área de serviço. E o meu quarto ficava praticamente fora da casa, quase no quintal. Eu preferia assim, pois assim eu podia ouvir música alta e conversar com as minhas amigas até tarde, que não incomodava a minha mãe. Nessa época, eu tinha uma cadela, que se chamava Lessie. Era uma labradora com vira-lata, e ela sempre dormia ao lado da minha cama no chão. Era muito comum eu acordar durante as noites com a Lessie fazendo barulho, como coçando uma pulga ou brincando com algum dos seus brinquedos. Eu sempre deixava a porta do quarto aberta para que ela saísse do quarto para fazer as suas necessidades no quintal. Naquela noite, eu peguei no sono rapidamente, mas toda hora eu era acordado com Lessie coçando alguma pulga, ou sei lá o que ela estava fazendo, mas ela fazia muito barulho batendo na minha cama. Eu sempre ignorava os barulhos que ela fazia, pois se eu brigasse com ela e ela percebesse que eu estava acordada, aí que ela ia querer brincar mesmo. Mas naquela noite ela estava impossível, pois batia na cama toda hora. Então eu gritei: "Lessie!", para ver se ela parava. Mas ela não parou. Então eu gritei mais alto, em um tom muito mais bravo. E nessa hora eu paralisei, pois a Lessie, lá do quintal, começou a grunhir. Ela havia escutado a minha voz, mas estava muito assustada com algo para vir até o meu quarto. Nessa hora, aquilo que estava debaixo da cama parou com os barulhos.
e disse com uma voz muito sinistra: Por que você não me respondeu quando te chamei lá do cemitério? Eu fiquei em pânico. O meu medo foi tanto que eu não conseguia me mexer e nem falar. Lessie começou a latir muito lá do quintal. E para minha sorte, a minha mãe veio ver o que ela tanto latia. E assim que a minha mãe acendeu a luz de fora da casa, ela logo viu a Lessie latindo em direção à janela do meu quarto. Nesse momento, aquela coisa que estava lá, embaixo da minha cama, disse: Se você gritar, é pior. Não pensei duas vezes e gritei à minha mãe. E ela já entrou no quarto segurando uma faca e acendendo a luz, pois achou que poderia ser algum bandido. Assim que ela olhou embaixo da cama, já não tinha mais nada ali. E também não havia nada no quarto, além de nós duas. Eu contei tudo o que aconteceu à minha mãe, e ela disse que em épocas de quaresma, coisas sinistras acontecem, pois é a época que tudo que há de ruim anda pela terra. Depois daquele ocorrido, eu nunca mais dormi naquele quarto. Só dormia lá quando tinha alguma amiga comigo. E nos outros dias, eu sempre dormia com a minha mãe. E nunca mais saía à noite em época de quaresma. Era época de quaresma, e eu fui passear na casa da minha avó materna, que morava em Tupã, cidade do interior de São Paulo. Era muito quente, por sinal. E por volta do ano de 1990 ou 1991, eu não me lembro ao certo. Só sei que era povoada por casas de madeira. Casas enormes que eram feitas sobre assoalhos, com pé direito muito alto, e telhas de barro. Em uma tarde muito quente, estava eu no quintal, embaixo de um abacateiro, tentando me aliviar um pouco do calor de 38 graus. E logo em seguida, a cerca de 100 metros da casa, diante do portão, passava uma pessoa toda de preto, com um guarda-chuva também preto. Aquela pessoa usava o guarda-chuva para tentar se proteger daquele sol escaldante. E logo aquela figura acenou para mim, me chamando. Então levantei e fui em sua direção. Quando faltavam 50 metros até o portão, eu ouvi a minha avó me chamando. Então me virei e disse para minha avó esperar um instante. Mas nesse segundo de distração, quando eu voltei a minha atenção para o portão, a senhora já não estava mais lá. Achei estranho, pois corri até o portão e não vi nada ali pela estrada. A casa da minha avó fica um nível acima da estrada, então por mais ou menos 1 quilômetro eu consigo enxergar a estrada sem dificuldade alguma. Mas eu não entendia onde aquela senhora poderia ter ido, pois não conseguia avistar ela em canto algum. Então eu fui até o portão e lá, para minha surpresa, tinha um embrulho feito com tecido, como aquelas trouxas de roupa que amarramos, mas em tamanho bem menor. Estava ali, em cima do portão. Eu peguei e abri o embrulho. E para minha surpresa, dentro dele tinha uma imagem que parecia ser de algum santo católico. Eu deduzi pelas vestimentas da imagem. Aquela imagem estava varado de cima para baixo com um arame negro, que separava os membros do tronco da estátua. E no lugar da cabeça não tinha nada, somente a ponta do arame negro, que varava a imagem de cima para baixo. Fiquei assustada, porém voltei para casa carregando a imagem. Assim que cheguei, chamei a minha avó e mostrei a ela. Contei todo o ocorrido. Mas quando a minha avó bateu os olhos naquela imagem, ela arrancou da minha mão e jogou dentro do fogão de lenha que preparava o nosso almoço.
Na hora em que a imagem entrou em contato com as chamas, ouvimos um grito estrondoso que tremeu toda a casa, e uma labareda saiu de dentro do fogão em direção ao teto da casa, entrando pela chaminé. Nesta hora, eu saí correndo e fui olhar a chaminé do lado de fora. E lá no céu, por incrível que pareça, junto da fumaça que saía da chaminé, eu vi o contorno daquele ser que estava no portão naquele dia mais cedo, me chamando. A minha avó, que me acompanhou em tudo, também presenciou esta visão sinistra. Depois disso, ela me ofereceu uma xícara de café e me contou que aquela imagem que eu tinha achado era um feitiço de magia negra usado para prejudicar a pessoa, causando paralisia dos membros, deixando a pessoa paralítica. A minha avó disse que não era para eu ficar assustada, pois aquilo não era para mim. Ela me contou que o meu avô, por ser delegado da cidade, tinha muitos inimigos que tentavam contra a sua vida de todas as formas. E que era para eu esquecer aquele episódio. Mas até hoje eu tenho ele gravado em minha mente, nos seus mínimos detalhes. Boa noite. Olá, o meu nome é Reinaldo. Moro em Calcaia, em uma cidade do Ceará. O que eu vou contar aqui para vocês é um relato que aconteceu com meu pai, alguns anos atrás. Se bem que não é um relato. Isso foi de fato o que aconteceu de verdade. E só de olhar nos seus olhos, dá para perceber que ele não está mentindo. Bem, o meu pai se chama Reinaldo. Ele me contou que por volta das décadas de 90, na época, ele era jovem, tinha uns 20 anos. E nesse tempo, quando ele tinha essa idade, só tinha mato em volta de onde ele morava. Era mato por todos os lados. E as casas eram bem afastadas. Nesses tempos, os homens gostavam de caçar à noite. Era bem comum entre eles. E o meu pai me falou que quase todas as noites ele e alguns amigos saíam para caçar. Mas também havia vezes que ele ia somente com um amigo. Enfim, era no mês de fevereiro, mês de quaresma. E os mais velhos falavam para o meu pai que era perigoso esse período da quaresma. Eles falavam que nesse período muitas coisas estranhas aconteciam nas noites. Aparições de coisas bizarras, como almas, vultos e coisas do tipo. Falavam que escutavam como se fosse um cavalo correndo nas estradas e diziam que era a mula sem cabeça. Gritos na madrugada e muitas outras coisas estranhas. Mas o meu pai não dava muita importância, porém ele nunca tinha visto algo do tipo. Era uma noite de quarta-feira e o meu pai resolveu ir na casa do seu amigo, que se chamava Francisco. Chegando lá, ele estava sentado em uma cadeira na frente da casa. O meu pai logo falou: "E aí, vamos caçar hoje?" E o amigo dele logo respondeu: "Não, o pessoal por aí estão falando que está aparecendo um bicho esquisito. Parece um cachorro, só que é grande. Dizem ser o tal do lobisomem." Então meu pai decidiu não ir caçar aquela noite e ficou ali, conversando com o Francisco. Os pais do Francisco pediram que o meu pai jantasse com eles naquela noite, e ele aceitou. E então eles conversaram bastante e acabaram esquecendo da hora. Já eram quase 10 horas da noite. E o meu pai falou para o Francisco que estava tarde e que ele precisava ir para casa.
O Francisco ofereceu ao meu pai que dormisse ali, na sua casa aquela noite. Mas o meu pai não quis, e logo se despediu do Francisco. E assim que estava indo embora, o Francisco falou: "Espere, leva a minha espingarda com você, caso precise." E o meu pai decidiu levar, já que o amigo insistia. O meu pai morava nos fundos da casa da minha avó. E no caminho para casa era quase tudo reto, sem muitas curvas. Havia alguns postes afastados, mas dava para enxergar bem, pois a lua cheia clareava o caminho. Faltando pouco para chegar em casa, o meu pai começou a escutar um barulho. Era um barulho estranho, no mato atrás dele, como se fosse galhos se quebrando. Ele logo olhou para trás, mas não viu nada, e continuou seu caminho. De repente, ele começou a escutar pegadas e uma respiração muito alta e cansada, e um fedor muito forte. Era um cheiro de podre. E assim, ele percebeu que algo o estava seguindo. O meu pai lembrou do que o amigo dele falou sobre o tal lobisomem e decidiu correr, já que faltava poucos metros até a sua casa. Mas antes de começar a correr, ele olhou para trás e viu aquela criatura saindo do mato. Aquilo estava de pé. O meu pai disse que ele tinha uns 2 metros de altura. A sua cara era de cachorro, com orelhas enormes e olhos amarelos cobertos de pelos negros. Na região da barriga não havia muitos pelos. O meu pai falou que ficou paralisado e as suas pernas não se mexiam. Mas quando o bicho se abaixou e ficou em 4 patas como um cachorro, dava para perceber que a parte de trás dele era mais alta do que a parte da frente. E aquilo parecia que usava seus cotovelos para andar, e as suas mãos ficavam perto do rosto. O bicho vinha andando em direção do meu pai, e as orelhas se batiam, fazendo um barulho como se fossem palmas. Daí, o meu pai se lembrou da espingarda que o seu amigo tinha dado. Muito nervoso e com medo daquela criatura, ele apontou a arma em direção do bicho e disparou. Ele não tinha muita certeza se acertou o lobisomem, mas aquilo correu para o mato, fazendo um barulho como se fosse um porco ou um cachorro. E nesse momento, o meu pai começou a correr para sua casa. Mas quando estava bem perto de chegar, ele percebeu que o lobisomem estava correndo atrás dele, fazendo aqueles barulhos com as orelhas. Ele corria estranho e era bem rápido. O meu pai conseguiu chegar em casa. Desesperado, ele largou a espingarda e entrou pela porta de trás, já que havia deixado a porta da frente fechada antes de sair. Assim que ele a fechou, o bicho se jogou contra a porta, tentando a abrir. Na casa havia algumas lamparinas acesas. Ele lembrou que tinha deixado a única janela da casa aberta. Rapidamente ele foi até lá, fechou e colocou algumas escoras para reforçar. Nisso, ele percebeu que o bicho ainda continuava a tentar entrar na casa. Assim que o meu pai estava indo até a porta de trás para colocar alguma coisa para reforçar, ele percebeu que já era tarde. Logo viu que a porta estava no chão e viu aquela coisa novamente. O meu pai ficou completamente sem reação. E quando a criatura preparou para atacar, ele logo pegou a espingarda e deu um tiro naquela coisa. O bicho, desesperado com dor, saiu correndo da casa com um barulho horrível. O dia logo foi amanhecendo, e o meu pai, com muito medo, foi correndo para a casa do seu amigo Francisco, para lhe contar o ocorrido. As pessoas até acreditaram, pois era tempo de quaresma, e os mais velhos
sempre contavam histórias assustadoras. Depois disso, o meu pai não sai mais à noite em tempo de quaresma, pois ele não quer passar de novo o que passou aquele dia. Até porque ele pode não ter a mesma sorte que teve daquela vez. Olá, ouço seus relatos no YouTube e decidi enviar este. Eu trabalho em uma fábrica aqui na minha cidade. Não citarei locais nem nada, mas fica na região Nordeste. Entro sempre ao meio-dia e fico até às 1h30 da tarde, para uma pausa para o almoço. Então, eu segui o primeiro turno normal. Fui almoçar na hora da pausa e depois voltei ao trabalho. E fiquei até o horário de acabar e ir para casa, às 6 horas da noite. Saí, cumprimentei algumas colegas na saída e ficamos conversando um pouco sobre assuntos triviais, nada relevante. Estava muito cansado e queria ir logo para casa. Então acabei encerrando a conversa e comecei o trajeto para casa. E foi aí que as coisas estranhas começaram a acontecer. No meio do caminho, cheguei no local mais nojento e perigoso da rota. Era um túnel, estreito, porém não muito longo. Era todo escuro e só dava para ver o final, por causa da luz amarelada do poste lá no final do túnel. Do lado direito do túnel, havia um caminho que subia para uma estrada. Era muito movimentada e eu não tinha coragem de ir por esse caminho. Então eu fiz a rota que sempre faço, a do túnel, óbvio. Fui andando e logo já me veio o cheiro de urina. Havia várias bitucas de cigarro no chão. Era um lugar extremamente nojento. Apressei os passos, até corri, mas logo parei assim que cheguei no final do túnel. E logo me veio o alívio. Eu poderia ter seguido normalmente, se não fosse por algo que senti. Eu estava parada ali na saída do túnel, e somente a luz do poste iluminava ao redor. Logo senti uma mão no meu ombro, e eu gelei. O meu corpo todo arrepiou, e eu olhei para trás assim que senti o toque. Mas para o meu horror, não havia ninguém atrás de mim. Do outro lado do túnel, eu vi uma sombra, uniforme, escuro, tipo fumaça. Era toda negra e tinha saliências na testa, como 2 chifres. Saí de lá correndo desesperada e sem olhar para trás. Cheguei em casa toda suada e tremendo. Eu nem tomei banho e nem troquei de roupa. Só corri para o quarto e me joguei na cama. De repente, eu acabei apagando de bruços. E só lembro do que aconteceu a seguir. Quando abri os olhos, havia despertado. De início, estava tudo escuro. Eu não conseguia mover o meu corpo. E logo pensei: é paralisia do sono. Já havia lido sobre e conhecia os sintomas. Eu só olhava ao redor, pois só conseguia mover os olhos. Quando me acostumei à escuridão, foi aí que me notei. Eu havia me deitado e apagado de bruços, mas quando acordei, estava encarando o teto, de barriga para cima. Como eu cheguei nessa posição? Foi aí que no canto do quarto eu vi a mesma sombra negra e com chifres que havia visto no túnel. Comecei a lacrimejar. Tentava me mover, mas o meu corpo não conseguia.
A criatura começa a se aproximar de mim. Aquilo levantou uma mão com garras. Era visível que não era uma mão. A forma, o contorno era perfeito através das sombras que formavam a silhueta da criatura. Aquilo foi passando a mão no meu pé e subindo, e foi subindo, e foi arranhando desde o tornozelo até a minha coxa. A ponta da unha perfurou a minha coxa, e eu sentia a dor. Tentava gritar, mas não conseguia. Nesse ponto, a criatura já estava em cima de mim. Eu sentia a sua respiração negra, um peso em meu peito. Era como se aquilo estivesse sentado em cima de mim. Com o dedo, a criatura arrastou a minha blusa e o meu seio esquerdo ficou exposto. A criatura cravou a sua unha com tudo no bico do meu peito. E foi aí que eu consegui gritar e me mexer. Quando levantei da cama, a criatura havia desaparecido, como a fumaça que era. Eu estava chorando e desesperada. Olhei o celular ao lado da cabeceira da cama, e era 3h13 da madrugada. Eu lembro que havia chegado em casa em torno das 9 horas da noite. Eu não me lembro de nada que aconteceu antes disso tudo. No dia seguinte, eu achei que tudo era um pesadelo, e só um episódio de paralisia do sono, devido a estresse e cansaço, pois trabalhar na fábrica é desgastante, ainda mais para uma mulher. Mas eu logo senti uma dor na perna, e quando eu fui ver, a minha coxa estava roxa. Estava muito roxa, como se algo afiado tivesse passado lá. Logo depois, senti uma dor no meu peito e vi uma mancha vermelha pela blusa, no lado esquerdo. Levei o dedo até lá e logo começou a doer. Levantei a blusa e fiquei horrorizada ao ver que do bico do meu peito gotejava sangue. Aí a ficha caiu. Aquilo não foi um sonho, foi tudo real. Eu nunca contei isso para ninguém, só estou mandando, pois acho que será melhor compartilhar isso com os ouvintes. Espero que leia e grave o meu relato. E pode acreditar ou não, mas eu sei o que passei. Obrigada e boa noite. Olá, me chamo Bruno. Eu tenho um relato bastante estranho em minha família, e é um tanto perturbador também. Tudo o que contarei aqui é 100% real. Eu queria poder dizer que é algo que inventei, para assustar um pouco as pessoas. Só que não é. Eu tenho 25 anos, e isto é um grande trauma na minha vida. Na época que aconteceu o relato, eu tinha apenas 8 anos. Éramos eu, meus pais e minha irmã mais velha. A minha irmã sempre foi um pouco perturbada. Ela via coisas em casa, falava aparentemente sozinha, mas nada disso se comparava com os pesadelos que ela tinha à noite. Quase sempre éramos acordados com gritos aterradores na madrugada, seguidos de baques no chão, como se algo bem pesado fosse atirado repetidas vezes no chão. Havia vezes que eu juro por Deus que as paredes chegavam a tremer. O meu quarto era ao lado do dela, e a sensação de medo que eu sentia quando aquilo corria, sério, não há nada pior. O meu pai saía correndo para ver o que era, mas quando ele chegava no quarto da minha irmã, ela já estava dormindo novamente. Isso ocorria de 2 a 3 vezes na semana. Na manhã seguinte, ninguém falava sobre o ocorrido, mas todos sabiam que havia sim algo estranho com ela.
Em uma noite de março, mês de quaresma, a primeira semana tinha sido tranquila, e pela primeira vez em dias, ela não tinha acordado gritando. Mas sabem o que dizem, né? Sempre há um tempo de calmaria antes de uma grande tempestade. Me lembro dessa noite nitidamente. Todos dormiam, e por algum motivo eu não conseguia. Fiquei horas olhando para o teto, esperando o sono chegar. E foi quando eu escutei uma voz grossa, sussurrando bem baixinho. Ei, vem cá! Na hora, o meu corpo gelou. Prendi a respiração, porque habitualmente eu já esperava que ela fosse gritar. Mas não aconteceu nada. Ao invés disso, foi aquele silêncio opressor na casa. Decidi olhar em direção à porta do meu quarto, e foi quando eu o vi pela primeira vez. Ele era alto, um alto que não era normal. Usava uma roupa bem rústica, paletó e gravata, e essas coisas todas. Mas foram duas coisas que me chamaram a atenção. Ele usava cartola, e tinha uma postura tão curvada que parecia que andava acocorado, como se a sua coluna não suportasse o peso do seu corpo, e o forçava fazendo-se apoiar nas pernas. Eu nunca me esqueci dessa cena. Foi a coisa mais aterradora que eu vi na minha vida, até então. Ele riu para mim, e eu sabia que aquele homem era a morte, ou ao menos o conceito que uma criança de 8 anos pode entender da própria morte. Hoje em dia, eu reconheço que aquele homem era idêntico ao homenzinho torto, do filme Evocação do Mal. Mas naquela noite do ocorrido, eu sabia lá no fundo que ele era algo muito ruim, e queria a minha irmã. No momento que ele saiu do meu campo de visão, a minha irmã deu um grito tão aterrorizador que eu acho que a vizinhança toda acordou. O meu pai logo foi lá, e ela continuava gritando. Foram longos minutos para ela se acalmar. Escutei quando ela, chorando, disse à minha mãe que aquele homem tentou lamber as suas partes íntimas. Foi exatamente o que ela disse. 2 dias depois, a minha avó veio em casa e disse que sabia como ajudar. A minha mãe já estava histérica com a situação toda. Eu estava escondido, pois ninguém me deixava participar das coisas. Mas eu ouvi eles conversarem que iria levar a minha irmã para uma senhora que comandava um terreiro. A minha irmã poderia receber ajuda para se livrar do que parecia ser um espírito obsessor. Claro que não entendi nada, mas a minha curiosidade chegou a 1000. Fomos de carro até esse local, que era bem afastado do centro. Só tinha árvore para onde quer que eu olhasse. O meu pai ficou comigo no carro. Óbvio que não me deixavam ir. E lá foram então a minha irmã, a minha mãe e a minha avó. O local parecia ser um campinho de futebol e um chão batido. Havia poucas casas ao redor desse campo, e no meio dele uma grande fogueira estava acesa. Tinha muita gente vestida de branco, muita gente mesmo. Todos cantavam e dançavam umas músicas com uns batuques estranhos. Essa festa demorou e eu acabei dormindo. Acordei com um grito aterrador. Não era algo que parecia ser humano. Aquele grito era metálico e rasgante, sabe? Olhei desesperado ao redor e o meu pai havia sumido. O grito ficava cada vez mais alto. Era um grito de súplica. Parecia um cachorro bem grande. Eu comecei a chorar. Saí do carro me tremendo de medo e me escondi atrás de uma árvore perto desse campinho. Estavam todos ao redor da fogueira, em uma espécie de meia-lua. Eu vi meus pais e a minha avó entre eles.
Na hora, eu já ia correr em direção deles, mas quando olhei para a esquerda, eu vi a coisa que estava gritando. Era um bode. Ele estava amarrado numa das árvores, com as patas arreganhadas em todas as direções. E embaixo dele estava minha irmã, deitada num colchão, desacordada. Alguém vestido de branco veio com um facão enorme em direção do bode e enfiou a lâmina fundo na barriga do bode. E foi aí que o grito atingiu o ápice. Pensei que eu ia ficar surdo. Já viram matar um bode? É agonizante. O pior foi ver o jorro vermelho que brotava da barriga dele cair todo em cima da minha irmã, banhando ela toda. Uma velha se aproximou e se ajoelhou ao lado da minha irmã. O bode já não gritava mais. Começaram a entoar algumas palavras do tipo: "Venha a mim, meu pai, precisamos das suas verdades." Aqui não posso dizer ao certo o que disseram, porque eu não prestei muita atenção. Eu só queria chegar para perto do meu pai. Logo então, a velha começou a falar diferente. Era ela, mas ao mesmo tempo não era. A velha disse exatamente isso. Ela tem o corpo aberto, a coitada. Vai sofrer muito ainda na vida. Essas coisas vão atingir ela. E o máximo que vocês podem fazer é ajudar ela a entender tudo isso. A minha avó perguntou: "Ela está possuída? O que é isso que fica perseguindo ela de noite?" A velha ficou parada, olhando a minha irmã deitada, e de súbito disse que o problema não é ela. Eu não vejo nada nela, a não ser reflexos. De repente, ela parou de falar o que estava falando e se levantou olhando ao redor. É aqui que a minha memória falha um pouco, pois comecei a ficar sem ar, cansado. Parecia que o meu corpo estava sendo esmagado de cima para baixo. Olhei novamente para a velha, e ela dizia para todos algo como: "A coisa está aqui entre nós. Ele se atreveu a sujar o nosso piso com a sua alma imunda." E foi quando ela olhou diretamente para mim. De repente, todos de branco olhavam para mim também. Os meus pais e a minha avó, todos parados com aquela expressão estúpida de medo, olhando em minha direção. Lembro que a minha mãe colocou a mão na boca para abafar um grito quando ela me olhou. Eu não estava entendendo nada. Porque todo mundo estava daquele jeito quando me viram? Eu queria chorar, queria gritar, queria sair dali, mas eu não consegui fazer nada. Senti aquela presença cada vez mais em cima de mim, me dominando. E foi quando tudo foi ficando escuro. Eu só lembro da velha vindo em minha direção, antes de desmaiar completamente. Depois de tantos anos do ocorrido, eu me considero agnóstico, entende? Mas sei que o que vivi naquela noite nunca vai fazer sentido na minha cabeça. Sei que coisas inexplicáveis acontecem com as pessoas o tempo todo. Mas viver isso é outro nível. Eu não desejo o terror que passei aos anos seguintes, nem ao meu pior inimigo. Caso vocês não entenderam, a minha irmã não estava possuída. Ela era apenas mais inclinada a esse mundo oculto. Assim como eu também sou. Que sorte a nossa, né? Hoje em dia, eu sei que chamamos isso de médiuns. O problema era eu. Era eu que estava possuído. Descobriram em sessões que fiz depois, neste mesmo local. E que a figura de paletó e gravata estava tentando entrar dentro de mim. Descobri também o seu nome. Era Maca ou Macá. E que seu objetivo
não era apenas entrar dentro do meu corpo, e sim também matar a mim e toda a minha família. A velha que mencionei se chama Isaura. Ela me revelou, alguns meses atrás, que naquela noite, quando eu estava possuído, eu disse, em detalhes, como seria bom estuprar a minha irmã e depois esfoliar a pele dela. Mas não era eu que estava dizendo aquilo. Ela me disse que aquela coisa era o puro mal, e que é muito difícil um ser desses passar para este plano, mas que ele fez muitos estragos na tentativa. Ela me disse que conhece outras histórias parecidas, que não acabaram tão bem quanto a minha e a da minha família. Enfim, não vou detalhar essa parte. Obviamente não me lembro dessas sessões. Não sei como fizeram para tirar aquilo de mim. A velha também não quis contar. O que posso dizer com certeza é que não tenho mais visto essas coisas. A minha irmã é da religião espírita hoje em dia e parece saber controlar as coisas que ela vê e sente. Eu fico agradecido em não fazer parte desse mundo. Eu não quero e nem pretendo, porque eu entendo o terror que foi viver com isso por anos.